Preparados? Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Meus lindos, como que vocês estão? Gente, mais uma semaninha que se inicia aí, maravilhosa. Os pássaros cantando, esse sol raiando. Desligue o microfone aí, quem estiver com o microfone ligado, por favor, tá bom? Desliguem aí para não dar nenhuma interferência, tá? Ana maravilhosa, não é mesmo? Vamos lá, galera? Preparados? Vamos começar a nossa aulinha? Galera, se caso a minha imagem travar, gostaria assim de pedir a compreensão de vocês, tá? Estamos aí com algumas dificuldades, tá bom? Mas não se apegue muito à imagem, tá? Mas preste atenção aqui no que a professora for falar, tá bom? Tudo bem? Combinado? Qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem aí no decorrer da nossa aulinha, vocês podem expressar através de perguntas que ao final da minha explicação eu irei aí responder. Tudo bem? Então, abrem aí página 28, capítulo 13 aí, que nós iremos conversar um pouquinho sobre o artigo de opinião. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar, galera? Tudo jóia? Preparados? Apontados? Galerinha, é isso, ó. Vamos lá. Gente, o que é o artigo de opinião? Professora, artigo de opinião. É a nossa opinião? Ah, por aí, galerinha, por aí, né? Tem alguma coisa a ver com a nossa opinião, tá? Gente, o artigo de opinião, ele é um texto, ele é um tipo de texto aí dissertativo ou argumentativo. No início, lá na nossa aula, né, no oitavo ano, eu expliquei um pouquinho o que é o texto dissertativo ou argumentativo. Deixa eu só fechar aqui, galerinha. Ele é um texto do estilo dissertativo argumentativo, tá? Professora, eu não lembro direito o que é o texto dissertativo. É onde o autor, né, ele apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema, tá? Mas, galera, nós temos diferenças, tá? Entre o artigo de opinião e o texto dissertativo ou argumentativo. Vamos focar agora no artigo de opinião? Galerinha, pois bem, a questão do artigo de opinião, a argumentação aí é o seu principal recurso, tá? E, professora, tá, então eu simplesmente vou pegar um tema, expor a minha opinião, isso? Quase isso, nós temos algumas regrinhas, nós temos algumas ponderações, tá? A nossa finalidade, a finalidade, de certa forma, do artigo de opinião é informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Persuadir, professora, o que é isso? Persuadir é convencer. Porque, além de informar, nós vamos convencer o leitor sobre um determinado assunto. Tá. Professora, mas aonde que eu encontro aí um artigo de opinião? Meus amores, o artigo de opinião aí, eles são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais, revistas. Galerinha, quando eu falo em jornal e revista, além do físico, que é aquele que nós compramos lá na banca, que nós pegamos, nós temos os online também, ok? Então, quando eu falo, toda vez que eu falar, né, vocês ouvirem aí, os meios de comunicação, jornal e revista, nós temos que nos atentar aí nessa questão do jornal e revista físico,
certo? E online, porque hoje a internet, ela se faz presente no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, nós temos que ter essa noção, tá? Então, o artigo de opinião, ele estará aí presente nos meios de comunicação em massa, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a característica do artigo de opinião? Vamos lá? Professora, eu posso escrever em primeira pessoa? Sim, em primeira e terceira pessoa. Ah, lembra que eu falei que o artigo de opinião, ele é um texto do tipo dissertativo argumentativo, mas aquele que eu apresentei, o texto dissertativo argumentativo, ele tem algumas características, tá? Próprias. Quando eu falo dissertativo argumentativo, que eu irei expor os meus argumentos, tá? E vou dissertar, tá? Então, assim, nós vamos escrever aí, nós vamos persuadir o leitor, tá? Através do uso da argumentação. E o artigo de opinião, por sua vez, eu posso escrever em primeira e terceira pessoa. O texto dissertativo argumentativo é somente em terceira, tá? Então, não confundam, tá? O gênero dissertativo argumentativo com o artigo de opinião. Tudo bem? Vamos lá. Então, gente, o artigo de opinião eu posso escrever em primeira e eu posso escrever em segunda pessoa, e terceira pessoa, primeira ou terceira pessoa. Nós vamos ter um texto tomado pelo uso da argumentação, né? Do convencimento ali. Além de argumentar, nós vamos tentar convencer o leitor, tá? Geralmente os artigos de opiniões, galerinha, eles são assinados pelo autor, tá? Tudo bem? E nós vamos ter aí o artigo de opinião, ele estará presente nos meios de comunicação, né, em massa, como eu falei, jornais, revistas, televisão, rádio, né, a internet propriamente dita aí, tudo bem? E dentro das características do artigo de opinião também, galera, uma coisa muito importante aí, que o texto dissertativo argumentativo, ele possui uma linguagem clara, simples, objetiva, tá? Porque veja bem, eu tenho uma revista no âmbito nacional, né? Vamos supor que eu sou articulista daquela revista, né? Semanalmente eu escrevo um artigo de opinião. E essa revista é nacional, na internet, é uma revista eletrônica, tá? É uma revista eletrônica onde nós temos assinantes aí do Brasil todo. Então, nós temos aí diferentes culturas, diferentes pessoas, né? Então, não é somente uma classe, pessoas cultas, né, que leem revistas, não. Pessoas comuns, né? Pessoas que gostam aí de estar informadas, pessoas aí que, né, às vezes não tem como sair de casa. Nós temos aí, por muitas vezes, jovens, adultos, né, pessoas mais idosas. Então, nós temos que ter uma linguagem que façam com que todas as pessoas de culturas, classe, consigam ter um bom entendimento. É por isso que nós temos que ter uma linguagem mais simples. Nós temos que ter uma linguagem mais objetiva, tudo bem? Então, por isso que é muito importante, tá? Essa clareza, essa objetividade. Meus amores, e os temas? Professora, mas eu posso falar sobre qualquer coisa? Galerinha, o tema sempre será da atualidade, tá? Nunca, não se esqueça disso, tá? São temas aí atuais, que geram aí reflexão, tá? Que você consegue abordar aí um todo, tudo bem? Professora, e dentro do artigo de opinião, eu preciso ter título? Sim, nós temos que ter título, e é aquele título ali que vai chamar a atenção do leitor. Que ele vai ler, ele fala, nossa, que interessante. Vou clicar aqui para ver, né? Qual que é desse artigo de opinião. Então, nós temos que ter aí um título bem provocativo, um título aí convidativo. Tudo bem? Então, galera, nós temos aí que ter esse cuidado aí
na questão da criação do título, porque ele será aí uma porta de entrada, né, para os nossos leitores, tá? Galerinha, e os verbos no artigo de opinião, eles têm que estar no presente e no imperativo, tá? Tudo bem? Vamos lá. Sabendo disso, vamos falar sobre a estrutura do nosso artigo. Já conhecemos, né, para que serve, né, quais são suas características. Vamos partir para a estrutura. Galerinha, eles seguem uma estrutura como qualquer texto, tá? Então, nós temos aí a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E o que nós iremos fazer aí na questão da introdução? Galera, na introdução, nós iremos expor, nós iremos apresentar o tema que será discorrido aí durante o nosso artigo. Então, não é muito diferente do que nós estamos acostumados de realizar. Então, nós sabemos que a introdução nós vamos apresentar, nós vamos expor, nós vamos fazer uma apresentação do tema que será, né, falado, né, no texto. Beleza? Simplesmente é isso. No desenvolvimento, galerinha, nós vamos aí, é nesse momento que nós iremos opinar, argumentar, né? Então, esse momento é muito importante, tá? É o momento que irá aparecer, né? É o momento aí da nossa opinião, é o momento aí dos nossos argumentos, né? Utilizados aí no artigo de opinião. Então, é muito importante o desenvolvimento, tá? E na conclusão, galerinha? Na conclusão, nós vamos finalizar o nosso artigo com a apresentação de ideias para solucionar o problema, né? Sobre o tema que vocês escreveram. Então, é muito tranquilo, galerinha. Mas para isso, assim, nós precisamos nos atentar a algumas observações, né, diante a realização do artigo. Vamos lá. Vocês são articulistas e eu sou a dona da revista, né? Vamos contar hipoteticamente, tá, galerinha? E eu vou falar, galera, eu preciso semana que vem apresentar um artigo de opinião, tá? Aí vocês vão falar, tá. Aí vocês vão falar, meu Deus, né? E agora? Primeira coisa, nós precisamos escolher e definir o tema, tá? Gente, para escrever um artigo de opinião, nós precisamos ter um tema muito bem definido aí, tá? Tudo bem? Então, definido o tema, né? O que é o tema? Gente, tema e título são coisas bem diferentes, tá? O tema é sobre o que nós iremos falar, tá? É o assunto, tá? O título é o nome ao texto. Então, nós escolhemos o texto aí, né? Já selecionamos o texto, nós selecionamos o assunto, o tema. Segunda coisa que nós iremos fazer é pesquisar, né? E nós vamos buscar argumentos. Galerinha, se você não pode convencer alguém de algo que você desconhece, não é mesmo? Você não pode simplesmente tentar falar sobre algo, sobre algum tema, tentar convencer alguém sobre algum assunto, sobre algo que você não conhece e você não domina. Então, é muito importante, galerinha, toda vez, né, quando o argumento, nós temos aí a argumentação, né, estabelecida dentro do nosso texto, nós precisaremos conhecer, ok? Nós precisaremos saber o que nós estamos falando, tudo bem? Então, gente, é muito importante. Não falo, eu não falo, claro, nós temos que dominar o tema, mas
Para eu convencer vocês de algo, eu preciso saber, eu preciso conhecer, né, sobre o tema, sobre o assunto. Como que eu vou conhecer você de algo que eu não sei direito, que eu tenho dúvida, eu tenho incerteza? É por isso que às vezes vocês, diante de uma proposta de redação, vocês ficam aí um pouquinho confusos, um pouco inseguros, porque são temas, assuntos que às vezes vocês têm pouco conhecimentos, tá? Então, por isso que é muito importante, galerinha, nós buscarmos essa questão do conhecimento, né, da pesquisa, galera, é muito importante, tá? Então, tendo o tema, tendo o tema aí, galerinha, já estabelecido, nós vamos pesquisar para buscar argumentos. O que é pesquisar? Buscar, galera, informações, né? Buscar aí dados, buscar estatísticas, ok? Lembrando sempre das questões fake news, tá? Tudo bem? Então, nós temos que ter cuidado. Mas, quando você tem um tema, né? Você já tem um tema previsto, você já tem um tema ali, né? Disponível para a sua argumentação, é necessário, galerinha, vocês buscarem aí alguma informação, buscar argumentos, né? Porque assim, você pode saber sobre o que fala, né? Se eu falar para vocês aí a queimada da floresta amazônica, né? Vocês sabem aí, vocês têm conhecimento do que é. Mas se eu pedir para vocês realizarem um artigo de opinião em relação às queimadas do Pantanal, da floresta amazônica, vocês meio que irão travar. Ai, por onde eu começo, o que que eu falo? Porque, de certa forma, nós precisamos buscar esses argumentos, né? Então, não basta somente saber o tema, né? Nós temos que ter, nós temos que ter argumentos, ok? E como é um texto, galera, opinativo, é muito importante nós sustentarmos o nosso ponto de vista através de argumentos. Então, é muito importante que a pesquisa ela seja efeituada, né? Seja em livros, galera, né? Seja em sites da internet, eu sempre digo, sites confiáveis, né? Então, através da sua pesquisa, você deve anotar todas as coisas relevantes, importantes, né, para ser agregada aí no seu artigo de opinião. Tudo bem? Lembrando, galera, quando você faz uma pesquisa, você não pode copiar, mas simplesmente é uma fonte, né? É uma forma de você se aprofundar no assunto, tá? Quando eu falo, gente, pesquisa sobre o assunto lá para fazer sobre um artigo de opinião, que nós iremos ler aqui sobre a proposta 1. O que eu quero dizer, galera, não é em relação, eu vou copiar esse trecho, não. É você estudar, é você buscar esse entendimento, ok? Tudo bem? Então, gente, nós temos aí que ter muita consciência da pesquisa, do conhecimento, porque o artigo de opinião você irá, através da sua opinião, da sua argumentação, convencer o leitor, né? Porque às vezes tem pessoas que não têm aí uma opinião definida. Através da sua leitura, através da leitura do artigo de opinião que você escreveu, ele passa a comprar a tua ideia. Quando eu falo comprar, galera, não é questão de dinheiro, eu quero comprar a tua ideia, mas eu falo no sentido figurado, né, de você demonstrar a tua opinião e essa pessoa ser favorável, né, você conseguir convencer a pessoa através dos seus argumentos, né, através da tua opinião e argumentos ali, ok? Tudo bem? Tudo bem, galera? Meus amores, eu gostaria de ler com vocês a proposta 1 da página 28 aí, tá? Então, acompanhe a leitura aí comigo, tudo bem? Vamos lá? É um texto muito lindo, é uma proposta muito legal, né? Que eu tenho certeza aí que vocês têm conhecimento aí, né? Mas
nada impede aí que vocês façam uma pesquisa, né? Tudo bem? Acompanhe a leitura aí comigo, galerinha. Então, nós estamos aí falando sobre o artigo de opinião, capítulo 13, página 28. Então, vamos lá. A proposta é a seguinte: o valor da amizade num mundo complexo. Olha o título. O valor da amizade no mundo complexo. Vamos lá. Em um mundo marcado, sobretudo, pela alta competitividade, isolamento e individualismo, um conceito muito caro à filosofia merece nossa atenção: a amizade. Não foram poucos os filósofos que debruçaram a definição de amizade. Sócrates, por exemplo, já dizia que, para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolver em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Para Platão, a amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. O que podemos depreender apenas desses dois filósofos gregos é que a amizade refere-se a uma relação com o outro. A amizade é uma virtude, um sentimento verdadeiro que, na sua completude, indica o cuidado que se tem com o outro. Ver o outro como um outro eu, a quem se deve respeito e amor. Ter um amigo significa transferir o sentimento que se tem por si mesmo para outra pessoa, sem esperar nenhuma recompensa por esse amor. Sem um amigo, a vida é tênue e é praticamente impossível superar as dificuldades que cruzam os nossos caminhos. Com um amigo, desenvolvemos a própria personalidade, aprendemos a nos conhecer pelo seu olhar e a conhecer o mundo sobre novas perspectivas. O filósofo estadista e ensaísta inglês Francis Bacon dizia que a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. A amizade é cooperação, ética, respeito, ausência de pré-julgamentos. A base da amizade está na descoberta do avesso, das dúvidas e angústias, da valorização das qualidades e da aceitação dos próprios defeitos e dos defeitos do outro. Está implícito, portanto, o sentido de tolerância, o respeito às diferenças e limites de cada um. O amigo não espera um benefício ou retorno qualquer pela dedicação e cuidado que oferece. Ensinamos o outro e aprendemos com ele. Construímos juntos uma história em comum e desenhamos a trama da felicidade para ambos. Por isso, a amizade é um bem a ser cultivado e que pode ser estimulado. A educação, a cultura e o esporte são práticas humanas que têm como premissa desenvolver os laços de amizade. Funciona como uma cola que une seres isolados, formando uma sociedade mais equilibrada, justa e feliz. Galerinha, olha que texto lindo, não é mesmo? Então, gente, essa proposta 1, ela nos deixa uma pergunta aqui, ó. A amizade é um valor importante na sua vida? Uma pergunta. Escreva um artigo que apresente sua opinião sobre o assunto. Então, galera, eu tenho uma opinião formada sobre amizade, mas isso faz com que eu não precise pesquisar, buscar aí. Você viu que nesse artigo o autor ele trouxe 3 conceitos de filósofos. Então nós temos o conceito de Sócrates, nós temos do Platão e nós temos de Francis Bacon aí.
Então, é para sustentar o argumento dele, tá? Então é isso, galerinha. Eu vou deixar essa proposta para vocês e eu gostaria de ler, gente, e ficar maravilhada com a opinião de vocês em relação à amizade. Porque eu sei que vocês, olha, têm muito o que dizer sobre a amizade. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui que eu tenho uma amiga, né, que eu conheci na idade de vocês, e a nossa amizade se estendeu, se estende até hoje, né? Ela tem uma filha, eu sou madrinha da filha dela, e eu a conheci na 8ª série. E eu casei, ela casou, né? As nossas vidas aí são mais de 20 anos de amizade. Então, assim, para vocês analisarem, vocês perceberem que hoje a tua amiga aí que senta do teu lado, né, é a pessoa que estará daqui 20 anos com você. Aquela transação de faculdade, aquela transação ali de casamento, ela estará junta, presente, estará presente na tua vida e você na vida dela. Então é muito importante. Eu acho muito importante a questão da amizade. E eu tenho certeza aí que vocês têm muito o que dizer, né, sobre a amizade. A amizade, ela é algo, né? Na Bíblia diz, eu não sei a passagem certinha, né, mas na Bíblia diz que quem acha um amigo acha um tesouro, né? A própria Bíblia, né? Jesus nos deixou escrito, né, a questão, o valor de uma amizade. Né? Aquela amizade que nos auxilia, aquela amizade ali que nos apoia, que segura na tua mão, ó, estou contigo, não é mesmo? Então, meus amores, em relação ao artigo de opinião, nós temos essa característica, né, de expor os nossos argumentos, convencendo o leitor. Então, quando vocês realizarem essa atividade, eu quero que vocês me convençam da opinião de vocês. Lembrando, galera, a opinião, né, o artigo de opinião, ele é muito individual. Então, por isso que é importante vocês buscarem, né? Eu quero ler umas uns 2, 3 artigos aí a respeito, artigo de opinião em relação à amizade, né? Nessa questão aí, hoje vocês podem abordar essa questão de o que a amizade, a internet, ela interfere, né, nessa amizade. Eu, eu peguei a fase, né, eu ainda, a minha geração, que eu tinha que ir na casa das minhas amigas, elas tinham que vir na minha casa. Então, hoje nós temos aí essa conexão internet, né? Até que ponto isso é positivo? Até que ponto isso, né, essa questão, a internet, ela pode intervir, né, na questão da amizade? Então, vocês podem buscar essas informações, né, através de pesquisas, ok? Mas lembrando, galera, nós temos que ter cuidado com as fake news, tá? Eu sempre bato nessa tecla. Nem tudo que lemos na internet, de fato, é verdade. Então, nós temos que ter cuidado, responsabilidade, consciência, tá? Então, nós temos que ter essa noção das fake news, tá? Então, galera, eu sugiro que vocês busquem informações, leiam outros artigos, né, para vocês terem noção da estrutura do artigo, né, do como ele aborda, como ele tenta te convencer. Ele traz dados, né? Ele traz igual esse autor aqui, ele trouxe conceitos aí de 3 filósofos, né? Importante aí para nós, para a nossa sociedade. Então, foi uma maneira dele trazer aí algo que desse, que sustentasse a sua opinião, tá? E ainda ele falou aqui no último parágrafo, né, que a educação, a cultura e esporte são práticas humanas que têm como premissa desenvolver laços de amizade. E é verdade, galera, porque eu conheci a minha melhor amiga no 8º ano. E ela é minha amiga até hoje. São mais de 20 anos de amizade.
Então, assim, eu achei uma amiga na escola, né? Isso poderia acontecer, talvez, num esporte, na prática de um esporte, eu levar uma grande amiga aí pela minha vida. Então, na conclusão, eu quero que vocês finalizem aí, galera. Talvez vocês possam aí, como aqui, aonde que nós poderemos encontrar? Como que nós poderemos aí manter uma amizade saudável, né? No tempo de internet, não é mesmo? Então, hoje, nós falarmos sobre amizade, ela nos traz aí várias reflexões, né? Nós temos muitas questões aí para ser analisadas, não é mesmo? Então, eu gostaria que vocês pesquisassem, buscassem aí outros artigos de opinião, tá? Para essa comparação, né? Para vocês analisarem a estrutura, ok? Meus amores, a princípio, né? Por hoje eu gostaria de falar isso. Semana que vem nós iremos abordar ainda, né? Eu quero trazer aí o artigo de opinião, porque ele é muito importante. Vocês farão artigo de opinião no meio acadêmico aí, ok? Então, assim, vamos pegar bem, vamos aí. Eu não quero que vocês decorem. Se tem uma palavra que eu não gosto, é decorar. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender, ok? Então, gente, eu não quero que vocês decorem nada, eu simplesmente quero que vocês entendam. Alguém tem alguma pergunta? Eu deixo agora, né? Nós estamos chegando no finalzinho da nossa aula, então eu deixo agora aberto para dúvidas, eu deixo aberto agora para algumas considerações que vocês queiram fazer. Vocês entenderam? Gustavo, Natan, Mariana, Maria Isabel, Sara, Pedro, Guilherme, Igor, Gabi, Maria Luísa, Duda, Rafael. Vocês estão presentes? Dê um joinha aí pra mim, gente. Às vezes eu acho que eu tô falando sozinha. Ai, eu fico tão triste. Vocês não dão um joinha. Cadê o rostinho de vocês? Tô morrendo de saudade e vocês não aparecem pra ver o rostinho de vocês. Ai, gente, eu tô com tanta saudade. Por que que vocês não aparecem? Amarra o cabelo aí. Ai, gente, eu tô morrendo de saudade. Vocês têm que aparecer aí, meus lindão. Ai, gente, cadê a câmera ligada? Tá louco, hein? Vocês querem me deixar com saudade mesmo? Ai, gente, deixa eu olhar aqui agora o bate-papo. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Prof, vocês têm muito a dizer sobre amizade. Eu, com apenas 25 contatos, e a última conversa foi hoje. E um terço dele me bloquearam por motivo meramente fútil. Mas isso, Natan, mas você tem amigos, sim. Eu sou sua amiga. Você tem seus amigos de sala, né? Pesquisa um pouquinho sobre essa questão para você. Não fique focado no outro, tá? Tá bom, Natan? Não foque no outro, foque em você, o que você é como um amigo, tá? Então, assim, dê uma pesquisada, dê uma analisada aí. Então, eu não quero que você escreva esse artigo de opinião baseado nas suas experiências, tá? Então, faça o seu artigo de opinião naquilo que você realmente acredita, naquilo que você espera, tá? Então, assim, vamos fazer um artigo de opinião, galera, bem lindo, sobre quando eu passar para vocês. Faça um artigo de opinião bem legal, bem convincente. Porque pensa, Natan, você, né, você falar assim, aí você vai ler lá um artigo de opinião e a pessoa, ela ser muito negativa através das experiências dela. Então, você vai se fechar. E não é isso, o artigo de opinião não é isso, né? O artigo de opinião é para
mostrar a importância sobre um determinado tema, né? Então, nós falamos sobre amizade, então nós vamos falar não através das nossas decepções, porque, galerinha, nós estamos sujeitos, né, às decepções, né? Agora vocês imaginam, né? Vamos falar um pouquinho de uma pessoa que nos deixou um grande ensinamento. A Gabi, sua linda, agora eu tô te vendo, tchutchuca linda. Jesus, ele não escolheu, né, seus 12 discípulos ali e ele foi traído, né? Ele foi negado. Nós temos um grande exemplo, Judas, né? Que traiu ele, não é mesmo? Então, assim, nós iremos passar por algumas decepções, mas isso não significa que nós iremos nos fechar, isso não significa que nós iremos aí criar aquela barreira de que nunca irá acontecer, porque nós temos que ter fé, galera, nós temos que ter aí que todos nós sempre teremos uma pessoa ali que goste da gente, que torce por nós, seja um primo, né? Nós temos aí a questão de nós temos um primo como um melhor amigo,